Sexta-feira, 11 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira celebramos a memória de São Bento Abade e a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Meu querido irmão, minha querida irmã, na passagem evangélica de hoje, Jesus prediz perseguições aos seus apóstolos. Olhai que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso sede prudentes como a serpente e simples como pombas. Entregar-vos-ão aos tribunais e flagelar-vos-ão por causa de mim. Por que serão os discípulos de Jesus objeto de perseguição? Porque, não sendo do mundo, a sua conduta e mensagem desmascaram as motivações de um mundo em pecado. Além de pobre, o discípulo vai desarmado. A debilidade faz parte do estilo missionário, mas uma debilidade acumulada com a força de Deus. Sabendo-se fraco, o apóstolo acentuará a sua fé e a sua confiança no Senhor, cuja obra tem entre as mãos. Isso o livrará de qualquer presunção. Como dizia São Paulo, levamos o tesouro em vasos de barro, para que se veja que uma força tão extraordinária é de Deus e não provém de nós. Maltratam-nos por todos os lados, mas não nos esmagam. Estamos em dificuldade, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Incessantemente por toda parte, levamos no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. A mensagem do Evangelho dividirá inclusive os membros de uma mesma família, avisa Jesus. E as consequências da inimizade e da perseguição serão os maus tratos, a prisão e os tribunais. Mas então não devem preocupar-se com o modo de se defenderem. Não sereis vós que falareis, o Espírito do vosso Pai falará em vós, diz Jesus. Assim começará a efetivar-se a bem-aventurança da perseguição por causa de Cristo e pela justiça do reino. Quando foi escrita esta página evangélica, a jovem igreja já tinha alguma experiência daquilo que aqui transparece. Primeiro foi a perseguição em Jerusalém, com o martírio do diácono Estevão, a prisão dos apóstolos e a morte de Tiago. Depois, ao longo da Ásia Menor, Grécia e Roma, como vemos nos Atos dos Apóstolos. Basta recordar a vida de São Paulo. A atitude do discípulo no meio de um ambiente hostil será de cautela e prudência para não cair na boca do lobo, confiando em qualquer um. Mas também de simplicidade, para não ser complicado e falso. Mas esta simplicidade não permite a ingenuidade superficial nem a ligeireza infantil. Por isso Jesus lhes manda combinar a candura de uma pomba com a sagacidade de uma serpente. A simplicidade é transparência, lealdade e sinceridade. E a sagacidade é prudência, que, com o Espírito de Jesus, avalia situações e discerne o bem do mal no serviço a Deus e aos irmãos, sem incorrer, por isso, na astúcia, no subterfúgio, na dissimulação e na ânsia de domínio, poder e exploração. Por fim, rezemos. Nós te damos graças, Senhor Jesus,
porque pensaste em nós como testemunhas do teu evangelho e do teu amor. Reconhecemos que, com frequência, o medo do mundo malogra o nosso testemunho cristão. Confiados na tua palavra e na força do teu Espírito, queremos demonstrar que te conhecemos e te amamos. Tanto na adversidade como na vida diária, adotaremos um estilo simples, alegre e de serviço, para poder testemunhar a nossa fé e esperança, à base de compreensão, entrega, solidariedade e comunhão de vida e destino com os nossos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.